Para os reformadores, o corpo do cônjuge não pertence a si mesmo, mas ao outro, né? O corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. 1 Coríntios 7, 4. Então, temos termos originais e nuances. Vamos lá. Para entender as consequências, precisamos olhar para os termos hebraicos e gregos. Você não pode desassociar os conceitos disso, tá certo? Não pode desassociar os conceitos e as palavras e os termos que existem nos originais. Claro que nós não estamos aqui tratando de algo assim, um estudo aprofundado, mas é importante conhecermos isso. Nós temos em hebraico o naf, usado especificamente para o adultério físico entre pessoas casadas. No Antigo Testamento, a punição legal era a morte. Para você ver como era a coisa no Antigo Testamento. A punição era a morte, né? Pensando no caso que aconteceu, o cara se puniu, né? No caso, mas vamos pensar essa punição. O desfecho dessa live de hoje vai ser justamente dar a nossa opinião filosófica sobre o que aconteceu em Tubiara, tá certo? Então veja só, aguenta aí, assiste até o final, que aí vamos dar o desfecho sobre o que realmente entendemos filosoficamente e teologicamente sobre isso, tá certo? Então veja só, para o adultério físico entre pessoas, no Antigo Testamento a punição legal era a morte, Levítico 20:10, o que sublinha a gravidade da quebra da aliança, tá certo? Vamos que vamos aqui. Moikeia, também temos do grego essa palavra que refere-se ao ato de adultério. Jesus expande isso no Sermão do Monte, em Mateus 5:28, ensinando que a traição começa na vontade e no desejo, e não apenas no ato. Jesus aí está sendo irônico, esse texto é fantástico, né? Deixa eu ver se eu vou dar uma olhadinha nele aqui. Mateus 5:28, deixa eu ver se é o que eu estou pensando. 5:28, vamos lá. Vamos pela NVI, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, apenas olhar com cobiça, né, já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aí realmente? Ele não está dizendo que é um ato de pecado você olhar com desejo para alguém, né? Ele está dizendo que isso acontece. Ele está dizendo, você já pecou, já está no inferno, já é digno de ser apedrejado e até a morte, só em pensar. Então, só em querer, só em desejar, veja como a Bíblia é cavernosa nesse sentido, né? É muito mais pessimista do que Schopenhauer, um dos maiores pessimistas filosóficos. A Bíblia é mais pessimista porque diz, olha, você não tem condições, você não se sustenta, você não tem condição de ser tão santo assim, de não poder cobiçar, tanto o homem como a mulher, né? Você cobiça, nós cobiçamos, Jesus está sendo irônico ali, o grego é cheio de ironia, o Novo Testamento é cheio de ironia, né? Então ele está dizendo o seguinte, você não tem condições de não adulterar. Você é um adúltero. Qualquer casado ou casada são adúlteros só em pensar. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele, entenda que é para isso que ele veio. Para retirar esse fardo de nós. Para tirar esse peso de nós. Nós somos pecadores. Nós somos miseráveis. Mas Paulo diz, nem fome, nem nudez vai me livrar do amor de Deus por nós. Não é livrar do meu amor por Deus, nada vai me separar do amor de Deus por mim, nem pornografia, nem impulso, nem vontade, Schopenhauer, nem nada disso vai me separar do amor de Deus. É para isso que Jesus veio e disse, vocês adulteram todo dia e toda hora, mas eu sou a santidade. A santidade é Jesus em nós. Entende? Não em nós mesmos. Nós somos miseráveis, pecadores. Paulo diz que nós somos cegos, surdos, nus espirituais. Nós somos miseráveis. Miserável homem que sou. Eu sou uma porcaria ambulante, Paulo dizia. Mas é Deus quem me justifica, é Jesus quem me justifica diante do Pai, né? Então, é essa educação que nós precisamos. Entender isso. Entender que somos apenas humanos, como dizia Robocop lá, né? O Murphy. Somos apenas humanos. E é isso que Jesus diz. Vocês são hipócritas. Vocês estão falando, me louvando e tal, mas vocês são
são todos sepulcros caiados. Eu sei o que está no coração de vocês. Eu sei o que se passa nos pensamentos obscuros de vocês, porque eu conheço vocês. Eu fiz vocês. Não é isso? E temos também o termo porneia, né? Um termo mais amplo para a imoralidade sexual. É a palavra que Jesus utiliza em Mateus 19:9 como cláusula de exceção, né? Que permitiria o divórcio, pois a porneia já quebrou o vínculo da aliança da forma espiritual e física, né? Então, por meio da porneia, né, se justifica o divórcio em Mateus 19:9, né? Acho que é legal a gente ler também, deixa eu ver aqui. Mateus 19:9. Vamos que vamos. Pois é, gente, eu falei que ia ser difícil digerir a live de hoje, né? Porque são coisas que os caras não dizem, né? Quem sabe, algum metido a sabichão aí deve saber, mas omite, não conta, né? Não fala a verdade para o povo e engana todo mundo aí. Pare de ser enganado, pessoal. Procure conhecimento. Você tem o conhecimento aí na palma da sua mão no celular. Procure saber das coisas, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de porneia, fornicação, né? Depois a pronúncia, essas coisas eu posso passar para vocês melhor, né? E casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Mais adiante ele vai dar o aval sobre algumas coisas, tá certo? Então, veja só, exemplos bíblicos e suas consequências. Ainda tem algumas poucas linhas aqui para nós concluirmos hoje, tá certo? Então vamos lá. Temos o exemplo de Davi e Batseba, 2 Samuel 11:12. Este é um exemplo clássico de traição, né, premeditada. A análise: Davi não apenas traiu sua esposa, mas também seu soldado fiel Urias, né? Então foi uma dupla traição aí, né? Consequências teológicas: embora Davi tenha sido perdoado após seu arrependimento, Salmo 51, a espada jamais se apartou de sua casa. Né? Olha só, a teologia reformada usa esse exemplo para mostrar que o perdão de Deus remove a culpa eterna, mas não anula as consequências temporais do pecado. Né? Então, as consequências temporais do ato não são anuladas pelo perdão divino nesse sentido. Né? Porque aqui se faz, aqui se paga, a colheita segundo a semeadura, são regras também bíblicas, né? São leis bíblicas também. Temos Oséias e Gomer, né? No livro de Oséias. Deus usa o casamento do profeta Oséias como uma mulher infiel. Olha só que legal. É muito forte esse livro de Oséias, né? Como a própria vida do profeta é uma tipologia de Deus, né? E da infidelidade da igreja, do povo de Deus na época, né? Então ele usa uma mulher infiel para ilustrar a traição de Israel para com Deus, cara. É muito forte isso. A análise aqui é o seguinte: aqui a traição humana é uma analogia para a idolatria. Então, o pecado da idolatria, ele é equiparado ao pecado da traição para a Bíblia, né? Aqui na teologia reformada e, consequentemente, usando esse exemplo de Oséias. A dor de Oséias reflete a dor de Deus. A traição é vista como uma prostituição do coração, onde o ídolo, o amante ou o desejo, toma o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. Né? Então veja como é forte essa questão, se tomarmos, é tão forte que Deus usa a traição, né, a prostituição como uma tipologia, como um exemplo para a idolatria do povo para com ele, né, no caso. A idolatria do povo em detrimento da adoração a ele. Então, consequências na perspectiva reformada. De acordo com a confissão de fé, como a de Westminster, capítulo 24, a infidelidade gera 3 níveis de impacto.